Olá, Érica. Mas tá calor, minha amiga. Tá difícil, hein? Vamos orar aí, jejuar para Deus mandar um ar-condicionado para a sala da casa nova. Boa noite. Tá demais, tá demais. Vamos ver se o pessoal tá entrando. Tá tudo bem. Contigo tudo bem também? Melhora um pouquinho? Que bom. Bem, eu vou começar aqui, tá? Se mais alguém entrar, vai entrando aí ao longo da live ou assiste depois. Vamos ler aqui o texto de Números 24. Quando Balaão viu que era bom aos olhos do Senhor abençoar Israel, não recorreu à magia como nas outras vezes, mas voltou o rosto para o deserto. Então viu Israel acampado, tribo por tribo. O Espírito de Deus veio sobre ele, e ele pronunciou este oráculo: Palavra de Balaão, filho de Beor, palavra daquele cujos olhos veem claramente, palavra daquele que ouve as palavras de Deus, daquele que vê a visão que vem do Todo-Poderoso, daquele que cai prostrado e cujos olhos estão abertos. Quão belas são as tuas tendas, ó Jacó, as suas habitações, ó Israel! Como vales se estendem, como jardins que margeiam rios, como aloés plantados pelo Senhor, como cedros junto às águas. Os seus recipientes transbordarão com água, a sua semente terá água em abundância. O seu rei será maior do que Agag, o seu reino será exaltado. Deus os está trazendo do Egito, eles têm a força do boi selvagem. Devoram nações inimigas e despedaçam-lhes os ossos, com as suas flechas os atravessam. Como o leão e a leoa, eles se abaixam e se deitam. Quem ousará despertá-los? Sejam abençoados os que os abençoarem, e amaldiçoados os que os amaldiçoarem. Então a ira de Balaque se acendeu contra Balaão, e batendo as palmas das mãos, disse: Eu os chamei para amaldiçoar os meus inimigos, mas você já os abençoou 3 vezes. Agora fuja para sua casa. Eu disse que o honraria com glória, mas o Senhor o impediu de recebê-la. Balaão, porém, respondeu a Balaque: Eu bem que avisei os mensageiros que você me enviou. Mesmo que Balaque me desse o palácio dele cheio de prata e de ouro, eu não poderia fazer coisa alguma da minha própria vontade, boa ou má, que me vá além da ordem do Senhor, e devo dizer somente o que o Senhor disser. Agora estou voltando para o meu povo. Mas venha, deixe-me adverti-lo do que este povo fará ao seu povo nos dias que virão. Então pronunciou este seu oráculo: Palavra de Balaão, filho de Beor, palavra daquele cujos olhos veem claramente, daquele que ouve as palavras de Deus, que possui o conhecimento do Altíssimo, daquele que vê a visão que vem do Todo-Poderoso, daquele que cai prostrado e cujos olhos estão abertos. Eu o vejo, mas não agora. Eu o avisto, mas não de perto. Uma estrela surgirá de Jacó, um cetro se levantará de Israel.
Ele esmagará as frontes de Moabe e o crânio de todos os descendentes de Sete. Edom será dominado. Seir, o seu inimigo, também será dominado. Israel, porém, se fortalecerá. De Jacó sairá o governo. Ele destruirá os sobreviventes das cidades. Balaão viu Amaleque e pronunciou este oráculo. Amaleque foi o primeiro das nações, mas o seu fim será destruição. Depois viu os queneus e pronunciou este oráculo. A sua habitação é segura, o seu ninho está firmado na rocha. Todavia, vocês, queneus, serão destruídos, quando Assur os levar prisioneiros. Finalmente pronunciou este oráculo. Quem poderá viver quando Deus fizer isso? Navios virão da costa de Quitim e subjugarão Assur e Éber, mas o seu fim também será destruição. Então Balaão se levantou e voltou para casa, e Balaque seguiu o seu próprio caminho. Só até aqui, pessoal. Olá, Margot, tudo bem? Vamos comentar. Hoje o comentário vai ser um pouquinho mais rápido, tá bom? Não tem muitas coisas a falar desse texto que nós já não tenhamos conversado, mas mesmo assim tem algumas coisinhas legais para a gente comentar. Nós temos aqui nesse capítulo 24 praticamente mais 2 oráculos, tá? Embora mencione aqui alguns oráculos, mais do que 2, né? Provavelmente 5 ou 6, nós temos um oráculo principal, inicial, que vai falar da força de Israel, da força dos filhos de Abraão, e também vai reforçar promessas feitas aos israelitas, né? E até com algumas palavras, alguns termos que apareceram anteriormente em promessas feitas a Abraão, o seu patriarca. E vamos ter depois o que alguns vão considerar um grande oráculo ou vários pequenos oráculos dirigidos às nações inimigas, a Moabe, a Edom e a todas as regiões vizinhas que se oporiam, que estavam se opondo ou se oporiam ainda a Israel. E também algumas nações que nem estavam naquela região ainda, mas que já é predito aqui que se levantariam, que viriam, mas seriam também derrotadas. Então nós temos aqui 2 grupos de oráculos nesse último capítulo. Um que vai ter como foco a força e as promessas feitas aos israelitas, inclusive repetindo frases e expressões que já foram alvo, foco, objeto de promessas feitas a Abraão, seu patriarca. E um outro grupo de oráculos que especificamente de maldições, predições acerca do fim dos inimigos dos israelitas, incluindo aqui a terra de Moabe, né, que, como a gente vê aqui no texto, o seu rei não se arrependeu, em nenhum momento ele reconheceu que estava errado, ele continuou obstinado e irado por não poder amaldiçoar os israelitas. Tendo explicado esses 2 grandes grupos, né, dos oráculos proferidos por Balaão, vamos a alguns comentários de versículos bíblicos. Os versículos 2 a 4 podem causar estranheza a alguns, porque fala que o Espírito de Deus veio sobre Balaão. E a gente já está aqui falando há alguns capítulos que Balaão não era um profeta da parte de Deus, não era um profeta temente a Deus. E isso fica evidenciado não só pela sua fama, né, de alguém que abençoa e amaldiçoa de nações ímpias, mas também por outras passagens bíblicas que mostram esse seu caráter, que revelam quem ele realmente era.
Então a gente vê que Balaão, apesar de não temer a Deus, no momento específico, o Espírito Santo veio sobre ele para usá-lo, porque Deus usa quem ele quer, né? A gente não às vezes entende muito isso, mas ele não usa como um servo, se coloca nas mãos do Senhor como instrumento em suas mãos de forma consciente, voluntária e amorosa e desejosa de servi-lo com a sua vida. Mas Deus usa como ele usa uma mula, como ele usa um objeto, como ele usa o que ele quiser. Porque Deus é dono de todas as coisas, de toda a terra, de todas as pessoas, e não há nada que possa impedir quando ele quer falar, quando ele quer fazer, quando ele quer agir. Então Deus, ele através do seu Espírito veio sobre Balaão, assim como ele também vinha sobre os profetas que temiam a Deus, e ele fala através de Balaão. E ele reafirma as promessas que tinha com a nação de Israel. Mas curiosamente ele não está falando para o povo de Israel. Ele está reafirmando diante de nações inimigas, mas para testemunho de que realmente ele estava com aquele povo, né? Então a gente sabe que aquele que nos chamou, aquele que prometeu, aquele que tem um plano em nossas vidas, ele vai cumprir e não tem quem se oponha. E todas as pessoas poderão contemplar esse favor de Deus na nossa vida. Quer elas compreendam, aceitem e se submetam a Deus ou não, né? A verdade é que toda vez que Deus se manifesta a pessoas de coração duro, de pessoas fechadas para o Evangelho, toda vez que Deus mostra milagres, toda vez que Deus fala de uma forma sobrenatural, porque Deus pode falar sim, até com pessoas que não creem, mas se essas pessoas não virem a se arrepender, se elas se permanecerem ainda duras, fechadas, isso apenas servirá para a sua própria condenação, porque elas terão de alguma maneira provado em certa dose do dom do Espírito, como até tem uma passagem no Novo Testamento que vai falar sobre isso. Vão experimentar por estar ali num contexto em que Deus fala, em que Deus revela, porém vão ter obstinadamente se fechado ainda mais e resistido ao Espírito de Deus por conta do pecado em seus corações. E então isso vem a agravar a sua situação espiritual, né? É muito sério isso, né? A pessoa que nunca teve uma experiência com Deus e vem a ter em algum momento, é mais fácil dessa pessoa vir a ter e a gente acreditar e ver Deus agindo e fazendo, do que aquela pessoa que já esteve no nosso meio, já experimentou, já viveu, já viu Deus fazendo, Deus curando, Deus libertando, e essa pessoa se afasta e de coração duro nega tudo aquilo que viu e viveu. Então é muito mais difícil para uma pessoa dessa ser realmente transformada e viver o novo de Deus. Deus é Deus, Deus pode transformar quem Ele quiser, a hora que Ele quiser. Mas há textos bíblicos que mostram que o cão que volta ao seu próprio vômito, que pessoas que negam a Cristo, mesmo tendo experimentado, né, elas provavelmente não voltarão, não experimentarão e serão condenadas justamente por isso. Tá? Então só um parênteses aqui, que Deus usou Balaão, apesar de quem ele era, porque Deus é Deus e Deus vai cumprir os seus propósitos e não tem quem se coloque no caminho, e Deus usa quem Ele quer. Um outro comentário é que no versículo 10, depois que Balaão profere o primeiro oráculo, novamente negativo para os intentos de Balaque, rei de Moabe, e favorável aos israelitas, Balaque fica irado,
novamente, né? E em vez dele se arrepender, né, ele poderia ouvir mais uma vez o negativo e falar: caramba, realmente a única coisa que me resta aqui é me prostrar e adorar a esse Deus e clamar por misericórdia. Seria a atitude correta, né? Mas ele não, ele se ira e age com zombaria. E é interessante, eu achei muito curioso esse versículo, que diz o seguinte: então a ira de Balaque se acendeu contra Balaão, e batendo as palmas das mãos disse: eu o chamei para amaldiçoar os meus inimigos, mas você já os abençoou 3 vezes. Agora fuja para a sua casa. Eu disse que o honraria com glória, mas o Senhor o impediu de recebê-la. Ele está agindo aqui com deboche, né? É como se a gente pudesse aqui, eu não posso afirmar que foi exatamente assim, mas eu vou tentar interpretar aqui para vocês visualizarem. Que fala aqui que ele se irou e bateu palmas, né? É como se ele falasse assim: muito bem, mais uma vez você se negando a fazer aquilo que eu te contratei e pedi para você fazer para mim. Você me fez passar essa vergonha, pois agora você vai voltar para sua casa de mãos vazias e você não vai receber a honraria porque o Senhor te impediu de receber. Quando ele fala isso, ele não fala isso com temor, reconhecendo quem Deus é. Ele fala isso de zombaria, zombando até do Senhor, né? Dizendo que o Senhor o impediu de receber o que ele poderia ter recebido, né? Já que você está se sujeitando a fazer o que esse Deus quer, então foi ele que te impediu aí de ganhar o seu prêmio. Vai de mãos vazias, que eu não vou te dar nada. Então é engraçado a gente visualizar essas coisas. Eu não sei se foi exatamente assim, esse bater de palmas, mas pela sequência, quando ele fala, por tudo que ele fala, a gente consegue imaginar algo parecido. Muito interessante. E é aquilo que eu falei, né? A zombaria versus o reconhecimento. Ele poderia reconhecer, mas ele prefere zombar, né? De Deus falando com ele. E é isso, o pecado, ele cega o homem, né? O homem não consegue enxergar Deus falando, não consegue ver quando Deus está enviando alguém para lhe chamar a atenção, e ele nos faz cínicos, né? O pecado, ele nos faz cínicos. Quando Adão e Eva pecaram, eles, em vez de apenas reconhecerem o seu erro e pedirem perdão, começa uma troca de acusações. Não, foi a mulher que tu me deste. Não, foi a serpente que me enganou. Mas ninguém inicialmente reconhece o seu erro, a sua falta, né? O pecado faz isso. A gente começa a se culpar, a se odiar, a buscar responsáveis, mas a gente nunca olha para nós mesmos, né? Mas a fé nos faz voltar para nós mesmos e reconhecer a nossa mediocridade e clamar por misericórdia e pedir a Deus que venha com favor em nossas vidas, porque não somos merecedores. Essa é a diferença, né? Eu, quando vejo alguém zombando da fé, quando vejo movimentos, militâncias, personalidades, artistas zombando das coisas de Deus, brincando com as coisas de Deus, eu vou falar assim que não que eu não pudesse me irar contra isso, né? Porque todo tipo de injustiça deve irar o cristão, mas eu sinto muito mais pena do que ira, porque eu vejo pessoas ali que estão perdidas, que acham que estão por cima, mas na verdade são medíocres, são pobres espiritualmente, né? E não estão enxergando a verdade, e por isso estão zombando, estão fazendo chacota das coisas de Deus, estão zombando dos cristãos. Mas a verdade é, podem zombar, podem falar, podem desprezar a palavra do Senhor, mas o que Deus prometeu para o seu povo, ele vai cumprir. Nada pode parar a igreja do Senhor, nada pode parar aqueles que foram escolhidos por Deus. Aqui, na passagem em questão, o povo hebreu, né, a nação ainda não formada completamente, mas a nação que estava se formando de Israel. Mas hoje, nos tempos que nós compreendemos aqui, do Novo Testamento para cá, entendemos que é a igreja
é essa nação escolhida de Deus, né? Paulo vai falar isso. Então nós somos aqueles que vamos sofrer perseguições, zombarias, oposições, mas não devemos encarar isso como uma luta pessoal com pessoas, não é uma luta pessoal. A vingança pertence ao Senhor, assim como Deus promete vingança aqui, quem vai se vingar é o Senhor, e a gente tem que orar por esses inimigos, né? Foi isso que Jesus nos ensinou, orar por aqueles que nos perseguem, por aqueles que caçoam, debocham, para que, quem sabe, eles percebam a grande burrada que estão fazendo e que na verdade não estão zombando de cristãos, estão zombando do próprio Deus. O versículo 11, ele fala para Balaão voltar para casa, né? Agora fuja para sua casa. E ele realmente faz isso, né? Quando a gente vai ler no último versículo, a gente vê que ele vai embora para casa. E me trouxe aqui uma reflexão para a nossa vida, que não há verdadeira recompensa no pecado. Ainda que Balaão tenha sido impelido por Deus a falar por Deus, tenha sido usado por Deus, não havia também um arrependimento, uma contrição, uma conversão genuína em Balaão, né? E o tempo vai mostrar isso, né? Então ele acabou aqui na região aqui de Moabe e prolongando essa conversa com o rei de Moabe, porque de alguma maneira parecia que ele estava tentando mudar o coração de Deus e fazer a sua vontade, receber alguma coisa, mas no final ele não recebeu nada, porque Deus não permitiu. Deus foi enfático e ele, mesmo que humanamente, temeu e obedeceu, e também constrangido pelo Espírito Santo, que estava ali cumprindo o seu propósito. Então, não há verdadeira recompensa no pecado. No final das contas, ainda que você receba algumas coisas que o pecado promete de forma imediata, o que ele tira da vida da gente é muito maior. E tudo que ele dá, um dia ele vai tomar de volta e vai te deixar sem nada, e você vai sofrer a solidão e a ausência de tudo que você sempre buscou em primeiro lugar, em detrimento a Deus. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? A gente busca a Deus em primeiro lugar, renuncia a muitas coisas e Deus nos dá com Ele todas as coisas. Mas quando buscamos outras coisas e rejeitamos a Deus, né? Rejeitamos a vontade de Deus, a mensagem do Evangelho, a gente pode obter algumas coisas desse mundo, mas em breve isso nos será retirado, porque esse mundo e tudo que pertence a Deus é para aqueles que o amam, e é promessa eterna para possuirmos como herança. Herança de filho, só filho recebe herança. Agora, aqueles que estão presos a essa vida passageira, eles vão ver a sua recompensa queimar muito rápido, morrer muito rápido, assim como a erva que surge num dia, no outro dia já morre. Então, que a gente possa edificar e construir um tesouro muito mais sólido e resistente do que aquilo que esse mundo oferece. Aquilo que temos atesourado, que seja no baú de Deus, para que possamos eternamente desfrutar e não se perca no meio das nossas vaidades e no meio da fraqueza daquilo que guarda aquilo que buscamos, né? Os homens buscam, acumulam e no final eles não têm um baú para guardar isso, porque a vida passa e eles perdem tudo, né? Mas o que temos em Deus permanece para sempre. Estou poético hoje, né, gente? Estou falando umas coisas diferentes aqui, mas vamos lá. O segundo oráculo, ou melhor, os próximos oráculos menores, eles têm praticamente o mesmo tema, que é maldições
as nações inimigas de Israel. Então, aqui está sendo uma palavra assim, de Deus irado, mostrando, olha, vocês vão pagar por tudo isso. Toda injustiça, toda palavra, todo intento maligno contra os filhos de Deus se voltarão contra vocês. Seja agora ou seja depois. Vocês vão colher isso que vocês estão plantando. E como eu falei, ao Senhor pertence a vingança. E Deus se vinga mesmo. E Deus faz. Deus não deixa nenhuma injustiça impune. E sejam nações próximas ou nações distantes, porque aqui nesse trecho ambas são mencionadas, tá? Tanto nações próximas que vão se unir contra Israel, quanto nações até mais distantes que vão ainda vir posteriormente, em algum momento na história, e também serão derrotadas. O versículo 17 fala sobre a derrota dos Moabitas, né? E essa principal nação aqui que está se levantando contra os israelitas. Diz assim: eu o vejo, mas não agora. É o profeta Balaão falando. De quem que ele está falando? Eu o vejo, mas não agora. Eu o avisto, mas não de perto. Ou seja, é alguém que virá, mas não imediatamente. Uma estrela surgirá de Jacó. Um cetro se levantará de Israel. Então, quando ele fala uma estrela surgirá de Jacó, é como se ele estivesse falando que é um filho de Jacó, ou seja, é um israelita, da descendência de Jacó. Um cetro se levantará de Israel. Cetro está falando aqui de reinado, de um rei. Um rei vai se levantar em Israel. Ele esmagará as frontes de Moabe e o crânio de todos os descendentes de Sete. Sete provavelmente aqui, aqui Sete vocês sabem que é filho de Noé, mas é filho de Adão, mas provavelmente os que habitavam na região de Moabe eram descendentes de Sete. Por isso que ele faz essa menção aqui aos descendentes de Sete. Deixa eu confirmar um negócio para vocês aqui. É isso mesmo, tá? Então, queridos, quando ele está falando aqui da estrela de Jacó, um cetro se levantará de Israel e esmagará as frontes de Moabe e o crânio de todos aqueles habitantes daquela região, ele está falando aqui em primeiro lugar, tá, de Davi, do rei Davi, porque posteriormente a gente conhece que Davi derrotou os Moabitas, destruiu, né, todos os habitantes da terra de Moabe. Então já é uma profecia aqui que diz respeito especificamente de Davi, tá? Mas também muitos teólogos consideram aqui como se fosse uma profecia de duplo cumprimento, porque ela vai falar para uma realidade futura, mas não tão longínqua assim, mas vai falar também de uma profecia escatológica, falando da vitória final de Cristo sobre todos os inimigos do povo de Deus, contra todos os principados, potestades, inimigos de Deus. Então, alguns consideram esse trecho aqui uma profecia, e é claramente uma profecia falando de Davi, que vai acabar com Moabe, com os moabitas, mas também simbolizaria um anúncio dessa estrela de Jacó, né? Esse descendente de Jacó que daria vitória permanente ao Israel de Deus, aqueles escolhidos de Deus, tá? Pela maneira como é colocado aqui. Também fala no versículo 19: de Jacó sairá o governo, ele destruirá os sobreviventes das cidades, né? Mostrando que da descendência de Israel todo inimigo seria subjugado.
né? E a gente sabe que não só Davi, que humanamente conquistou vitórias militares temporárias e locais, mas de Israel saiu o Salvador, que é aquele que nos provê vitória e redenção eternas, que nos provê paz eterna, muito mais do que uma paz local e provisória. E por fim, queridos, para a gente fechar aqui o capítulo, o comentário hoje é mais rápido, versículo 25 diz que Balaão se levantou e voltou para casa, e Balaque seguiu o seu próprio caminho. Embora Balaão tenha voltado para casa de mãos vazias, né, a gente vai ver no capítulo que vem que Balaão mostra sua verdadeira face e que ele cooperou para um declive espiritual dos israelitas, né, para uma fraqueza dos israelitas que lhe trouxeram consequências. Então, ele mostra a sua face, que não é uma face de temor, né? Mesmo tendo experimentado, tendo até sido usado por Deus, mas não, de fato, não converteu o seu coração, né? Não usou isso para se prostrar e se arrepender dos seus pecados, mas continuou o seu caminho de magia e encantamento a despeito de Deus e agindo de forma impiedosa, porque aquele que não conhece o Senhor, ainda que por vezes faça atos de bondade, outras vezes não, no final das contas ele não agrada ao coração de Deus e acaba agindo de forma que atrai a ira de Deus sobre si e faz o que não é devido. Tá bom? Alguma dúvida, querido, sobre esse capítulo? Esse capítulo é mais curto, repete algumas coisas do capítulo passado, mas sobre o que eu falei, ou querem acrescentar alguma coisinha? Tem alguma coisa? Bem, não tendo ninguém falando nada, a gente vai encerrar por aqui. Amanhã a gente vai estar juntos de novo, no mesmo horário, 10 horas da noite, e a gente vai falar sobre Números 25 e sobre esse evento que eu falei, que teve a participação de Balaão, mesmo que a participação de Balaão não seja mencionada nesse capítulo, mas em outro livro da Bíblia vai dizer porque que ele participou, tá bom? E a gente vai entender o que aconteceu aqui, o que Deus fala, aí é outra história, bem interessante. Deus os abençoe, boa noite, fiquem com Ele. Tchau.